Fala pessoal, iniciando mais uma análise aqui. Hoje a gente vai falar sobre o sistema defensivo do Coritiba Crocodiles na partida entre Crocodiles e Scorpions, que ocorreu pela fase de grupos da Superfinal. Então temos a primeira descida da campanha aqui, e o que a gente pode já perceber de início, né? A gente vai ter a defesa do Croco, né? Alinhada a 6 jardas, então os 4 defensores, tanto os internos quanto os externos, alinhados a 6 jardas, e o blitzer, né, a 7 jardas, posicionado pelo lado forte do ataque. Além disso, também a gente pode perceber, inicialmente, né, uma leitura em match dos defensores do Croco, então tanto o defensor externo quanto interno lendo o lado forte, e aqui, né, o defensor interno olhando diretamente para o snapper, enquanto o defensor externo olha de canto de olho para o recebedor mais aberto e olho, né, no snapper. Então, isso indicando a princípio, né, inicialmente uma cobertura em match dos dois lados. Então, provavelmente a equipe do Croco já prevendo uma jogada de quick game pela equipe do Scorpions, inicia a campanha com o sistema em match, e a gente vai ver o que, né? O blitzer saindo em rush, né, em altíssima velocidade, e principalmente, né, tentando fechar essa janela de passe na flat, né? Então a gente vê ele se deslocando em velocidade para cima do quarterback, numa linha paralela ao mesmo, né? E a gente vê ele utilizando, fazendo um excelente trabalho de hands up, né? Para tentar fechar essa janela de. Então aqui ele executa o shimmy, eleva os braços, né? E tenta fechar essa janela de passe na flat. O passe é completo, né? O defensor do Croco acaba perdendo o primeiro tackle, porém, numa rapidação de gang tackle pela equipe do Croco, eles conseguem, né, recuperar essa flag perdida e assim parando o avanço, né, da equipe do Scorpions nessa primeira descida. Então aqui, segunda descida para a equipe do Scorpions, a gente já vê uma pequena mudança, né, no padrão defensivo pela equipe do Croco, né? Aqui é uma zona de shot play, uma situação clara de shot play para a equipe do Scorpions, e o que a gente percebe na defesa do Croco. Enquanto eles deixam esse defensor, né, interno curto marcando a linha do first down, a gente tem os defensores externos, né, o interno fundo e o blitzer todos alinhados, né, a 7 jardas. Então, ao sair da bola, a gente consegue perceber o que? A gente vai conseguir ver que os dois externos estarão jogando, né, numa espécie, aparentemente, na minha visão, eles estão jogando individual com os recebedores abertos, né, então os externos estão ficando num contra um com os dois recebedores abertos, enquanto o interno curto e o interno fundo dão match rápido, né, tanto no snapper quanto no slot. E o blitzer novamente executa uma blitzer em rush, né, tentando pressionar o quarterback para soltar esse passe o quanto antes. Então, assim que o snap é dado, a gente já vê a defesa do Croco já começa a dropar, né? O blitzer sai em velocidade, já realiza o hands up, então já prevendo esse passe longo por parte do quarterback do Scorpions, né, para o fundo do campo na tentativa de shot play. E aqui a gente identifica, né, o match dado pelo defensor interno que estava no fundo, né, dando match no snapper, né, então provavelmente houve uma falha de comunicação entre os defensores internos aqui do Croco, né, o número 4 aqui do Scorpions entra livre no meio da defesa, porém, né, o passe acaba sendo incompleto no fundo do campo. Então temos aqui a terceira descida para a equipe do Scorpions, e a gente já vê, né, a alteração da formação de parte ofensiva pelo Scorpions, então eles vêm nessa terceira descida com uma formação em super tight, e aí o Croco, né, realiza seu check automático. Então a gente vê aqui eles alinhados em praticamente, né, uma meia lua entre os internos e os externos, né,
a gente vê os dois externos posicionados marcando a linha de first down, enquanto os dois internos um pouco mais recuados na linha do blitzer. E a gente vai ver, né, o blitzer atacando o gap agora, né? Então o blitzer vai atacar o gap pelo lado forte entre os dois recebedores aqui, né? Depois já realizando o shimmy e o hands up em direção ao QB para apressar esse passe. E a defesa do Croco, né, dentro desse check automático, na super tight, vai marcar numa espécie de high-low. Então a gente vê o snap sendo dado, o blitzer atacando o gap, já realiza o hands up, o passe é completo, né? Assim garantindo o first down pela equipe do Scorpions. E aí novamente, né? A reação muito rápida da defesa do Croco, num gang tackle imediato parando esse avanço. First down para a equipe do Scorpions. Então temos aqui a primeira descida pela equipe do Scorpions. E aqui a gente vê a mudança de padrão, né, no sistema defensivo do Croco. Então se antes eles estavam alternando em coberturas de match, individual, né, e até mesmo check automático contra formações em super tight, aqui a gente vai ver um padrão, né, durante as próximas 3 descidas. Né? Então eles estarão posicionados numa espécie de diamante. Então a gente vai ter eles alinhados, o interno curto, né, umas 6 jardas, o externo, né, a 7 jardas, o interno fundo a umas 8, 9 jardas. Aqui tem o outro externo que não está aparecendo no vídeo, mas está a 7 jardas também, né? Então eles fecham, né, uma espécie de diamante na defesa. Porém, eles estão jogando a princípio, né, numa cobertura em match, né? Então a gente vai ver que eles dão eles atacam, né, os seus recebedores, dando esse match muito rápido, né? E aqui a gente vai ver um excelente trabalho do blitzer nessa descida, né? O blitzer ele vai atacar o lado forte aqui, né? E a gente vai ver ele obrigando, né, o quarterback a fazer um bootleg aqui para a direita, né? Então ele vai obrigar o QB a sair da sua zona de conforto, né? Principalmente obrigando ele a largar essa bola no único alvo pro lado forte aqui do ataque do Scorpions. Então o snap é dado, o blitzer já sai em velocidade, ele desacelera, então ele fecha a primeira janela de passe do quarterback e assim ele obriga, né, o bootleg por parte do QB para o lado forte, né? O QB sai no bootleg, passe rápido, tenta conectar esse passe, né? O passe é incompleto, porém, defesa do Croco aqui a gente já identifica, né? Que estavam, né, dando match em seus respectivos recebedores. Então, passe incompleto, e aí vamos para a segunda descida para o gol pela equipe do Scorpions. E nessa segunda descida vemos a defesa do Croco, né, jogando novamente no mesmo sistema, e o Blitzer, né, obrigando novamente o QB a lançar esse passe, né, dentro do sistema de quick game do ataque do Scorpions, né, de forma rápida e assim, né, forçando o passe incompleto. Então, terceira descida para a equipe do Scorpions. Aqui a gente pode analisar que como a situação estava favorável, né, para o Croco, como não houve avanço nas 2 primeiras descidas, o Croco manteve o cushion, né, então até afundou um pouco mais esse defensor interno, né, em relação ao slot. Ele estava alinhado ao slot aqui, porém dá um pouco mais de cushion nessa terceira descida. O blitzer vai continuar pelo lado forte, então segue o mesmo padrão defensivo das últimas 2 descidas. O snap é dado, a gente vê o blitzer atacando novamente o lado forte, fechando janela de passe. Porém agora, né, o Scorpions consegue conectar esse passe e o defensor externo do Croco aqui, numa reação muito rápida, né, já tacleia o recebedor, assim, né, colocando o ataque do Scorpions numa 4ª para 4, 4ª para 3 para o gol. Então aqui temos 4ª para o gol, né, para a equipe do Scorpions, uma 4ª para 4. A gente vê novamente, né, o check super tight por parte da equipe do Croco. Dessa vez a gente tem, né, ambos os defensores externos aqui
marcando a linha do first down, né, um pouquinho mais avançados, enquanto os dois internos, né, fechando o meio dessa meia-lua. E o blitzer, né, novamente blitzando, né, o gap pelo lado forte, né, então atacando essa super tight novamente pelo lado forte, obrigando, né, essas rotas por parte dos recebedores do Scorpions, esses recebedores trabalharem, né, o seu ganho de leverage através dos seus releases. Então, o Croco aqui a gente vai ver que eles vão marcar novamente numa espécie de high-low, tentando proteger os 4 pylons. O snap é dado, a gente já vê o blitzer atacando o gap pelo lado forte, né? Ele faz essa angulação para fechar a janela de passe. A gente identifica, né, a cobertura do Croco fechando os pylons, né? Então, cada um dos seus defensores marcando os seus respectivos recebedores. O passe é dado para o meio do campo. O defensor interno aqui do Croco até toca na bola, né? Então, quase gera uma interceptação por parte do Croco, porém passe incompleto. E assim o Croco, né, faz um excelente trabalho nessa campanha. Então, a gente consegue perceber através dessa campanha uma defesa bem híbrida, né? Então variando muito suas coberturas entre match, entre coberturas híbridas, trabalhando individual e match, e também, né, trabalhando muito bem dentro da formação diamante e principalmente sabendo administrar seu cushion e nas situações de check automático, né, conseguindo defender bem os objetivos.